Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é sábado, estamos na 34ª semana do Tempo Comum, hoje é dia 30, último dia do mês de novembro. Então, neste dia, começando o nosso dia e terminando o nosso mês, meditando a Palavra de Deus, dando graças ao Senhor por tudo que foi vivido neste mês de novembro e já confiando o dezembro, já estamos rapidinho chegando no final do nosso ano. Como o tempo passa rápido, então por isso nós somos convidados a fazer memória. Hoje, nesse último dia do mês, eu quero deixar um convite. Faz um dia de ação de graças no teu coração. Aproveita que é o final do mês, é o último dia do mês, e louva ao Senhor por tudo que foi vivido, pelas dificuldades que foram superadas, que foram enfrentadas, mas também pelas graças que o Senhor deu, pelas oportunidades que o Senhor nos permitiu de viver, de fazer, pela oportunidade de hoje estar na presença de Deus e aqui de pé, podendo meditar a palavra de Deus, podendo deixar que Deus transforme a nossa alma. Então não podemos fechar o nosso mês sendo filhos ingratos, mas somos convidados neste final de mês a glorificar a Deus. E hoje é sábado, então pede à Virgem Maria, ela que cantou Magnífica, que ela vos ajude também a entrar nesse coração, nessa atitude de louvor, de gratidão, de ação de graças, a pedir a sua intercessão. Neste sábado você é convidado, juntamente com a Virgem Maria, a rezar o seu rosário, o seu terço, viver as práticas marianas, né, essa devoção à Virgem Maria, consagrando o nosso dia, consagrando o término do nosso mês e já apresentando a ela o mês que vai chegar, dezembro. Dezembro é o mês da espera do nascimento do Senhor e nós devemos esperar com o coração confiante na obra de Deus, na sua graça, no cuidado que o Senhor realiza com cada um de nós. Hoje também, neste dia 30 de novembro, a Igreja celebra o martírio de Santo André Apóstolo. André era discípulo de João Batista, até quando este lhe apontou Jesus, o Cordeiro de Deus. Com seu irmão Pedro, foi chamado para tornar-se pescador de gente. Assim, assumiu a causa do novo mestre como um dos 12 apóstolos. Celebrando sua festa, sejamos encorajados por seu exemplo a sermos autênticos evangelizadores. Então, neste dia, o convite que é feito a cada um de nós é também sermos como André, pescadores de homem, sermos verdadeiros evangelizadores. A gente pesca homens e mulheres evangelizando, levando a palavra de Deus. E esse convite que hoje a liturgia nos faz, sermos verdadeiros homens e mulheres autênticos evangelizadores da palavra de Deus. Não tenhamos medo, irmãos, de anunciar Jesus às pessoas que estão à nossa volta, de anunciarem o amor de Deus num mundo onde está tão descrente, tantas pessoas hoje que têm perdido a esperança. Nós somos convidados nesse dia, interpelados através de Santo André, a pedirmos estas graças. Ele que apontou o Cordeiro de Deus, apontemos o Cordeiro de Deus às pessoas que estão à nossa volta. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirada da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeus e grego. Todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas, como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Mas nem todos obedeceram à boa nova. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação, e a pregação se faz palavra de Cristo. Então eu pergunto, será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra,
e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Na leitura de hoje, São Paulo vai recordar que a fé é o resultado de uma rede de relações que envolve chamado, envio, pregação e escuta. Então, a fé passa por estas ações, por estes verbos. Primeiro, pelo chamado. Segundo, pelo envio. Terceiro, pela pregação e depois pela escuta. E é muito importante porque na origem de tudo está Jesus. É Jesus quem chama e quem envia. É o Senhor que nos envia a pregar a sua palavra. E a leitura de hoje vai dizer, logo a fé vem da pregação. Então a fé vem da escuta da palavra de Deus. A pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto, será que eles não ouviram? Ele vai dizer, sim, certamente ouviram. Então nós somos convidados a não termos medo de pregar a palavra de Deus. As pessoas, elas vão viver a sua fé autêntica, não através das nossas palavras que passam, mas a palavra de Deus permanece. Então, nada melhor do que apresentar a palavra de Deus, a Bíblia, aquilo que Jesus já nos fala, aquilo que está contido na sua palavra. Porque a palavra de Deus ela é capaz de transformar o nosso ser e transformar a nossa alma. O salmo de hoje é o Salmo 18. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite essa mensagem. A noite publica essa notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Então, o salmo de hoje é este grito da alma, Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Que o som dos nossos lábios, através do louvor, da ação de graças, da gratidão, possa se espalhar em toda a terra, possa alcançar aqueles que estão surdos da palavra de Deus. Por isso não tenhamos a vergonha ou medo de lançarmos às pessoas, sobretudo aqueles que estão mais distantes, a palavra de Deus. E a primeira leitura faz esse convite, A fé vem através da palavra. E o Salmo vai dizer que o som ressoa e se espalha em toda a terra. Depois é um salmo bem curtinho, só tem apenas 2 estrofes, e vai dizer, os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. Ou seja, toda a criação proclama a glória do Senhor. Toda a criação louva e bendiz. E neste dia, nós fazemos parte dessa criação. Somos convidados a entrar neste louvor, nessa gratidão, nesta ação de graças. O dia ao dia transmite essa mensagem, a noite publica essa notícia. Então, de dia e de noite, somos convidados a publicar a notícia das maravilhas que o Senhor realizou. De dia e de noite, somos convidados, de fato, irmãos, a ter esse coração que não mede esforços para a evangelização. Não são discursos, nem frases ou palavras. Não são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Então, que nos confins do universo, a nossa voz, o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa pregação, a partir da palavra de Deus, toque os corações. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Então, no evangelho de hoje, a gente vê aqui o chamado, muito claro de André, entre os primeiros, apóstolos, que situa-se nesse núcleo mais originário dessa escolha de Deus. Ele vai receber a missão de ser pescador de almas. A missão que André vai receber hoje, através desse evangelho, nos apresenta, é essa missão de ser pescador de gente, de pessoas. E, sobretudo, essa graça da libertação na vida de tantas e tantas pessoas que estão mergulhadas muitas vezes, nas margens ali, marginalização e na opressão.
Então, no chamado dos primeiros apóstolos está a origem da nossa vocação, da vocação de cada um, e somos convidados a confessar isso e seguir Jesus. Então, assim como o Senhor chamou a André, ele deixou tudo e seguiu imediatamente. Ele não retém as reservas, ele não se prende ao apego, mas ele segue. Então, que nosso Senhor também nos dê essa graça nesse dia, de segui-lo de coração íntegro e inteiro, através da sua escuta, do seu chamado. Então, que você nesse dia esteja atento ao chamado de Deus, essa escuta. Quem sabe o Senhor não te chama hoje a segui-lo mais de perto. Tenhamos um belo sábado neste dia, irmãos, e que Deus os abençoe.